Bom dia, pessoal. Hoje a gente está começando o terceiro bimestre e vamos entrar na unidade 3, no capítulo 9. Nesse capítulo, a gente vai ver o início da colonização no Brasil. No livro de vocês, para quem tem livro, lá na página 134, vocês vão encontrar esse assunto. Então vamos começar falando sobre os primeiros tempos, né? Então eu já tinha explicado em algumas aulas anteriores a vocês sobre a questão dos navegadores de Portugal, né? Que foi sobre as grandes navegações. Então, no final do século XV, os navegadores de Portugal encontraram um novo caminho para chegar à Índia. Então, nesse período, os portugueses também chegaram às terras que futuramente seriam chamadas de Brasil. Qual seria essas terras? Seria a América, né? Então, entre 1500 e 1530, né, nesses 30 anos, o governo português enviou para a América, né, expedições destinadas principalmente ao reconhecimento das terras e à preservação de sua posse. Então, os portugueses, né, a coroa, o rei de Portugal, ele enviou vários navios, né, para que essa população chegasse aqui, né? Essa população, ela liderada por alguns navegadores, né? Para o reconhecimento dessas terras brasileiras, né? E para que ela, Portugal, a coroa, pudesse tomar posse. Então, quando os portugueses chegaram aqui, né, eles encontraram plantas, né, principalmente uma árvore chamada de pau-brasil. O pau-brasil, ele tinha muito valor comercial para os europeus, né? Eles podiam pegar esse pau e vender em Portugal ou transformar, pegar ele como matéria-prima e transformar em navios, em construção de casas e outras coisas. Então, o comércio de pau-brasil. Até 1530, o comércio de pau-brasil foi a principal atividade econômica realizada pelos portugueses na América. O que significa dizer? Que o auge da economia de Portugal estava sendo quem? O pau-brasil, a negociação do pau-brasil. Então, como eu já tinha falado, essa madeira ela podia ser utilizada nas construções de casas e navios, sobretudo na produção de um corante avermelhado para tingir tecidos. Então, o pau-brasil ele soltava uma tinta, onde essa tinta ela era muito forte e eles descobriram como utilizar essa tinta nos tecidos, onde ficavam mais bonito e mais valorizado. Então, logo no início da colonização, esses navios que vinham de Portugal para o Brasil era abastecido de enormes quantidades de pau-brasil. Então, devido esse pau-brasil ter muito valor lá na Europa, não demorou para que Portugal declarasse a exploração do pau-brasil como monopólio da coroa. Gente, o que é que significa monopólio da coroa? Significa que o pau-brasil só podia ser explorado e levado por Portugal. Se outro país quisesse o pau-brasil, ele tinha que pagar imposto, né? Aí Portugal ia ver se aceitava ou não. Era uma forma de Portugal vender o pau-brasil para outros países, né? Mas só quem podia negociar o pau-brasil eram os portugueses. Então, a primeira concessão da coroa para a exploração do pau-brasil
foi dada ao comerciante português Fernão de Noronha, em 1501. Então, Fernão de Noronha foi o primeiro homem que Portugal permitiu a trazer, através de pagamento de imposto, não esqueçam disso, a vir pegar pau-brasil aqui no Brasil e negociar na Europa, né? Seus navios foram os primeiros a chegar às ilhas, que mais tarde recebeu seu nome, que é chamado a Ilha Fernando de Noronha. Bom, para poder cortar, derrubar essas árvores, né? Eles precisavam de uma mão de obra. Então, logicamente, quem foi essa mão de obra? Os indígenas, né? Os nativos que moravam, que já vivia aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Então, veja bem, eram os nativos que localizavam o pau-brasil, derrubava as árvores, cortava os troncos, transformavam-nos em toras e carregavam a madeira até os navios ou feitorias. Você vê que não era um trabalho fácil, era um trabalho realmente muito pesado, até porque o pau-brasil era muito pesado. O que é que os portugueses fizeram? Em troca desse trabalho dos indígenas, eles recebiam dos portugueses objetos como tecido, espelhos, pente, que eram objetos que eles nunca tinham visto. Então, para eles, eram novidade. Então, eles faziam essa troca, né? Bom, a troca desses produtos entre europeus e indígenas era chamada de escambo. Então, o que é escambo? É a troca de produtos entre europeus e indígenas. Então, gente, aqui vocês estão vendo, né, nessa figura, o pau-brasil, né, onde os índios estão derrubando e levando para os navios. Esse era o trabalho deles. Bom, é importante que a gente saiba que os contatos entre os europeus e os indígenas nem sempre foram marcados pela violência, né? E também pela exploração do trabalho. Houve também casos entre os portugueses e os indígenas que houve negociações e aliança, que foi o caso dos portugueses com os tupi, né? Eles trocavam pau-brasil por objetos europeus de pouco valor. Houve casos semelhantes também que ocorreu entre os espanhóis e os guaranis. Com o decorrer do tempo, o que é que aconteceu? Ficou difícil fazer trocas com os colonos, né? E os indígenas. Através de quê? De a troca de espelho, de pente, né? Então, os indígenas, os nativos, começaram a ver que isso era coisa de pouco valor. E começou a exigir o quê? Ferramentas, armas e cavalos, que eram de grande valor para eles, né? Alguns nativos, eles usavam essas armas nas guerras contra povos rivais. Quer dizer, índio contra índio, onde tinha tribos que eram rivais. Qual era o objetivo dessa briga? Aprisionar os vencidos e entregá-los aos colonos para ser escravizados. Então, assim, o escambo, que é a troca de trabalho por objetos, passou a ser uma simples troca de produtos por recursos naturais e passou a incluir também a troca de produtos por seres humanos. Assim, gente, a gente termina aqui a primeira parte, porque esse capítulo é dividido. Então, gente, aqui a gente termina a primeira parte do capítulo 9, né? Logo em seguida, vocês vão ver a atividade. Na atividade, gente, a gente vai ter 3 questões. Todas as respostas dessas questões estão nos slides. Então, a primeira questão é: o que era escambo? Você vai lá e responde. Segunda, qual foi a atitude do governo português
entre 1500 e 1530. Terceira questão. Posteriormente, ficou difícil fazer troca com os nativos e os colonos passaram a fornecer ferramentas, armas e cavalos aos nativos. Como os nativos usavam as armas? Respondam e mandam para o meu privado. Bom estudo!